Juntos nós vamos vencer todos esses desafios para nós fazermos do Brasil o país que nós queremos, solidário, fraterno, democrático e espaço de cidadania. Muito obrigado a cada um e cada um de vocês. Obrigado, vou estar encerrando a atividade, mas eu queria... Qual é o convite? Eu tenho feito muitas vezes, e todos vocês lidam com redes sociais. Eu vou fazer agora, para encerrar, vocês estejam montados, se vocês quiserem participar. Eu vou usar, no bom sentido, né, a nossa querida Maria Lúcia Fatorelli, o José Márcio Rielli, e nós vamos aqui mesmo fazer em 15 minutos, não pode passar muito disso, uma pequena aulinha didática sobre esses pontos para lançar na internet. Vai estar na internet, não sei se já está rodando na internet, tá? Já. Se alguém quer acessar, como é que acessa? Na tua fanpage. Na fanpage é... Eu vi no Bom Gás. Eu vi no Bom Gás. Então, se alguém quer acessar a fanpage, já pode compartilhar também. Nós vamos fazer ao vivo, só peço, a gente vai sentar um pouquinho mais perto aqui e nós vamos fazer sem os microfones, vamos fazer só a fala assim, que já vão ser 15 minutos que vocês podem depois compartilhar e se quiser assistir, podem continuar assistindo. Eu agradeço a todos vocês a possibilidade, já está na internet, então quero avisar todos os internautas, nós vamos fazer bem pertinho aqui. E de cara nós vamos dizer para todos os internautas, então, e podem participar conosco, que eu estou do lado aqui da Maria Lúcia Fatorelli, a Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora nacional de auditoria cidadã da dívida. E ela vai, neste momento, falar um pouco para nós sobre isso, né? Vocês estão acompanhando, porque ontem nós tivemos um desastre, eu diria assim como em 68 o ato institucional foi a marca do golpe da ditadura, a PEC 241 é um ato institucional do golpe que o Temer fez para o Brasil. E a 241 congela durante 20 anos todos os investimentos públicos, sociais, da população que precisa, mas não coloca uma vírgula sobre o limite de gastos para juro e para pagar dividendos para quem é rentista. E ninguém melhor do que a nossa querida Maria Lúcia Fatorelli para fazer uma explicação muito sintética sobre isso, que nós vamos fazer bem didático. E eu gostei. Qual é a diferença mesmo da dívida ativa com dívida pública? Então, essa PEC 241 esconde uma enorme trapaça para com o povo brasileiro. Ela traz lá, escondida num dos seus últimos artigos, alguns itens que ficam fora desse congelamento que o senhor mencionou. Entre esses itens estão recursos para empresas estatais não dependentes, todas elas. As empresas estatais boas, que são as empresas do grupo Eletrobras e Petrobras, que estão sendo quase todas privatizadas, e estatais não dependentes que emitem papéis, que fazem um negócio com a dívida ativa. Então vamos esclarecer isso. A dívida pública é a dívida que o Estado deve. Então, essa dívida pública paga os maiores juros do mundo e é a maior despesa pública. A PEC 241 não congela. Pelo contrário, ela está congelando todos os investimentos em saúde, educação, segurança, assistência, etc., para que sobrem mais recursos para essa chamada dívida pública. Agora, tem mais uma trapaça nessa PEC 241. Quando ela deixa à vontade recursos sem teto e sem limite para empresas estatais não dependentes, ela vai privilegiar um negócio que está sendo feito utilizando como propaganda a chamada dívida ativa, que é bem diferente da dívida pública. A dívida pública, o Estado deve. A dívida ativa é um ativo do Estado. O Estado é credor de parcelas de tributos, principalmente tributos, que empresas e pessoas devem para o Estado. Então, é um crédito. Só que é um crédito de dificílima cobrança.
porque a maior parte dessas empresas já quebraram há décadas. E esses créditos continuam sendo atualizados e com multas em cima, de tal maneira que isso virou uma grande montanha, praticamente incobrável. Qual é a trapaça? Essa chamada dívida ativa, de difícil cobrança, ela é praticamente quase toda ela, podre, de dificílima arrecadação. Então, o Estado está cedendo para empresas estatais não dependentes. Importante, só vamos registrar bem os internautas que estão acompanhando. Eu estou recebendo, Maria, aqui vários comunicados, querem mais explicações, estão se mobilizando, estão conosco, fora Temer, boa que vocês afastaram o Cunha. As pessoas já estão falando, parabéns, continuem nos acompanhando aqui. E eu quero dizer, a PEC 241 não está no fim. Foi apenas votada em primeiro turno. Tem 5 sessões agora, nós vamos nos mobilizar. Provavelmente vai ser dia 24. Muita mobilização, conversa com os parlamentares, vereadores, prefeitos, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Então vamos nos mobilizar muito. E nessa história toda, tem uma palavra nova. Um dado novo. Eu quero que vocês prestem bem atenção o que está sendo dito aqui pela Maria Lúcia. Empresas estatais não dependentes. Eu quero chamar a atenção para você concluir isso, porque nós queremos ouvir também ainda o José Márcio Rielli sobre esse tema que vai ser novo agora. Nós vamos ter que debater mais o que é esse diacho de empresas estatais não dependentes. Isso. Então, essas empresas estatais não dependentes que estão sendo criadas agora são empresas que o Estado, a União, estados ou municípios cedem essa montanha da dívida ativa, esses créditos incobráveis, eles cedem o direito de cobrar esses créditos. Veja bem, esses créditos continuam sendo cobrados pelas procuradorias de fazenda, federal, estaduais ou municipais. O que os entes federados vão ceder para essas empresas estatais é simplesmente o direito etéreo de cobrar esses créditos. E o que é que essas empresas vão fazer com esse direito etéreo? Vão emitir papéis, chamados debêntures, e vão vender para investidores privilegiados, porque essa operação não é anunciada publicamente. Vão vender para investidores privilegiados com um desconto enorme por causa da ilusão de que o que estaria sendo vendido seriam aqueles créditos incobráveis. Isso vai gerar um rombo enorme para o Estado. E a PEC 241, ao mesmo tempo que congela todos os investimentos que interessam para a população, está destinando recursos para essas empresas estatais não dependentes. É um escândalo. Esse escândalo nós vamos denunciar e vocês da internet vão nos ajudar. E o que a Frente Parlamentar Mista, pela auditoria da dívida pública com participação popular está fazendo, é recolhendo sugestões, inclusive de você, para que nós façamos aqui, senadores e deputados, com a participação popular cidadã, uma PEC. Nós vamos fazer uma PEC. Essa PEC não é só para ajudar banqueiro e prejudicar o povo, é para fazer o inverso. É para ajudar o povo e limitar o teto do gasto público com a dívida pública. Esse é o segredo que nós estamos debatendo aqui. Por isso, é importante nós ouvirmos também o José Márcio Rielli, que é advogado e que é diretor do Sindicato dos Agentes Fiscais de São Paulo, que também participou do painel aqui da frente e também vai deixar seu posicionamento para todos nós nesse momento. Agradeço imensamente ao deputado Bongás pela oportunidade e dizer que é um tema crítico, nesse momento, falar sobre dívida pública sem falar sobre as empresas estatais não dependentes. Essas empresas estatais não dependentes, elas foram criadas para
contornar a lei de responsabilidade fiscal, tentando fugir à amarra que foi colocada pelo Congresso Nacional, pelo povo brasileiro, aos executores das políticas públicas, e para que não ultrapassassem determinados limites, por sua função, por sua forma de agir. Essas empresas, elas contornam, como a Maria Lúcia diz, emitindo debêntures, jogando dinheiro no título no mercado, de responsabilidade do Estado, aviltando completamente tudo aquilo que se podia imaginar em termos de dívida pública. Ou seja, nós estamos transferindo para uma empresa estatal não dependente, que é uma forma eufemista de dizer que é uma empresa do próprio Estado, né? 99,99% no caso da empresa de São Paulo, a Companhia Paulista de Securitização, ela acaba jogando esse título no mercado para buscar recursos, entre aspas, ao governo do Estado de São Paulo, que é o caso da CPSEC, ou ao governo do município ou de outro estado que venha exercer esse tipo de atividade. José Márcio, explica um pouco melhor para nós entendermos como é que funciona já em São Paulo essa empresa. Essa empresa, ela foi fundada em 2009, começou a lançar debêntures do mercado, ocorreram 3 lançamentos, em 2012, 2014 e 2015. Lançaram essas debêntures do mercado. E que utilizaram a dívida ativa do Estado, ou seja, o Estado é credor de privados por conta de impostos, utilizando essa dívida ativa que foi não paga no momento adequado por esses devedores, utilizando esse fluxo de caixa, entre aspas, para dar sustentação às debêntures do mercado. Muito bem, ao lançamento de debêntures no mercado. Todavia, é um direito indisponível do Estado, o direito do imposto, o direito desse crédito. É indisponível, não poderia ser feito, por conta exatamente de ser de propriedade do Estado essa dívida ativa. Então, ela funciona como se fosse exatamente um fluxo de caixa, não transfere direitos nenhum à empresa CPSEC, nesse caso, é uma cortina de fumaça. Ou seja, a empresa lança debêntures no mercado utilizando uma seção de direitos creditórios fictícia, que é a dívida ativa do Estado. Muito bem. Nós queremos agradecer a todos os internautas. Nos últimos dias nós fizemos também uma explicação pelo nosso vídeo, na fanpage, está no nosso vídeo, o golpe bilionário que é feito ao povo brasileiro nessa PEC 241. Muitos compartilharam, quero agradecer a todos vocês que compartilharam. E mais uma vez, Maria Lúcia, para encerrar então a nossa transmissão aqui nesse momento, nós queremos colaborar com a conscientização, com a denúncia, com a mobilização para a nossa PEC. Não é a PEC deles, não é a 241. Essa aí até o internauta me comunicou antes, mas como nós vamos vencer, Bongás, se eles têm maioria? Olha, gente, o Cunha tinha todos do lado deles. E na última hora todos abandonaram o Cunha, porque viram que aquilo era um barco furado, era falso. Então, assim como hoje estão com o Temer, talvez com aquela jantinha especial que ele gastou muito caro, ou com algumas outras negociatas que foram feitas com os parlamentares, mas esta maioria, que pode se sustentar durante o tempo, ela pode também terminar, ela não é eterna. E nós, política é isso, é apostar na consciência e na mudança de voto. E é isso que nós vamos fazer até o dia da votação do segundo turno. Mas nós temos a nossa PEC. Qual é a nossa PEC? Que a Frente Parlamentar Mista está trabalhando aqui, na participação cidadã, contra a dívida pública, já que eles não limitaram o gasto para o juro, que o banqueiro, que os grandes gostam, e os rentistas, só congelaram e limitaram o teto para os programas sociais da saúde, da educação, da infraestrutura, da agricultura e todas as outras áreas. Nós vamos trabalhar a nossa PEC. E a Maria Lúcia vai encerrar a nossa participação hoje falando então dessa PEC que nós estamos construindo. Pois é, então, nós queremos disciplinar o gasto com juros da dívida. Nós temos feito investigações da dívida pública brasileira há 16 anos. Já assessoramos uma CPI da dívida aqui na Câmara dos Deputados. Foram descobertos inúmeros indícios de ilegalidade, ilegitimidade e até fraudes.
E nada, essa investigação não foi adiante. Não teve um Fantástico, um jornal nacional específico sobre isso? Então, eu cheguei a ser entrevistada, mas a nossa entrevista não saiu naquele programa da Globo, mas a nossa jornalista tinha filmado tudo e colocou o vídeo no ar. Mas eu queria, esse assunto, ele demanda um pouquinho de paciência, mas vale a pena. O Brasil, desde a declaração da nossa independência, deputado, e queridos ouvintes, internautas, está sendo roubado. A nossa primeira dívida foi quando foi declarada a nossa independência. Nós só recebemos a dívida. Portugal nos empurrou uma dívida que havia contraído junto à Inglaterra. Só a dívida chegou aqui, o dinheiro nunca. Até hoje isso está acontecendo. Nós estamos continuamente gerando dívidas públicas sem contrapartida alguma à sociedade. E essa PEC vai possibilitar colocar isso para a sociedade, colocar os tipos, os mecanismos que existem hoje, que estão gerando dívida pública, como esse esquema das debêntures. Tudo isso vai gerar dívida pública, não é? E, enfim, é isso que nós queremos colocar, uma alternativa. Nós vamos continuar dizendo não à PEC 241. Vamos continuar denunciando esse esquema das estatais não dependentes, de que trata, que a PEC 241 privilegia. Mas nós vamos também ter uma outra ferramenta de luta, pela aprovação de uma PEC com limite para os gastos com juros. Acessem a página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br e também no Facebook. Auditoria Cidadã da Dívida. Temos muitos materiais, temos inclusive uma animação que o engenheiro Ricardo Teodoro fez para nós, está muito interessante. Acessem e compartilhem também. Muito grato. Muito bem. Eu quero agradecer então ao Riele, nossa advogada. Vamos divulgar, podem acessar as páginas das nossas entidades, e cada entidade divulgar é importante. A Maria Lúcia Fatorelli. Internautas, vocês são fundamentais. Nós precisamos menos plim-plim e mais internet. Abraço grande. Muito bom.